Jornalista crava que Flamengo já admite vender Gabigol. Você vai saber a verdade. Gabriel vai sair? Vai renovar? Ou será vendido? Clube se inspira em Palmeiras e Fluminense e quer renovar com Tite a longo prazo. Vai começar a Libertadores Sub-20. Você vai conhecer os relacionados do Mengão, o grupo e muito mais. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bom, a gente já começa com um assunto que viralizou na manhã e tarde de hoje. O jornalista Diogo Dantas cravou que o Flamengo já admite vender Gabigol e que o atleta passa por uma fritura no clube. E na informação do Diogo Dantas, diz que membros da diretoria, ligados ao presidente Rodolfo Landim, querem que o Flamengo lucre com a venda do camisa 10 até o meio do ano, ou seja, até a próxima janela. A renovação, nesse momento, está travada desde a alta pedida financeira do atacante, que queria cerca de 54 milhões entre aumento e bonificações. Na visão do Flamengo, o comportamento do Gabigol, quando está no banco para o Pedro, reforça a dificuldade de ter o ídolo no elenco se ele não for protagonista, o que Tite já indicou que não será. O departamento de futebol, especialmente o vice, Marcos Braz, ainda mantém a postura de apaziguar a situação e buscar uma alternativa para renovar com o atacante. O Corinthians segue de olho no atleta. Alguns clubes da Europa também. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre essa notícia aqui do Diogo Dantas. Pelo menos é a minha opinião. Eu não vejo muita lógica nessa notícia. Por quê? Primeiro, o contrato do Gabigol vai até dezembro desse ano. No meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E se o Gabigol segurar até dezembro, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, ele passa a ser o dono do contrato. Ou seja, ele vai para qualquer clube, ninguém precisa pagar nada ao Flamengo por ele. Então não vejo muita lógica dele aceitar ser vendido se ele está no último ano de contrato. Uma outra situação aqui que a gente vai passar é que a diretoria do Flamengo não quer vender Gabigol neste momento. Pelo menos é a apuração que eu fiz antes de gravar esse vídeo. O clube conta com o atacante, mas existe sim uma incerteza se ele permanecerá no elenco a partir do ano que vem, porque isso depende de alguns fatores. Primeiro, se o Gabigol não diminuir essa pedida, o Flamengo não vai renovar com o atleta. Gabigol hoje é considerado reserva. Ele não é o protagonista do time. Ele não é titular. Ele é banco para o Pedro. Então, algumas pessoas ligadas ao departamento de futebol entendem que o Gabigol não pode fazer essa pedida pelo atual momento em que ele se encontra. Eu acredito que ele tem um potencial absurdo para dar a volta por cima, voltar a fazer gols, voltar a ser decisivo e até mesmo reconquistar a titularidade na equipe. Mas isso é um ponto. Agora, alguns fatores levam a crer que a conversa vai acontecer no momento certo. O próprio Marcos Braz já falou isso em alguns momentos, né? A última vez que perguntaram sobre a renovação do Gabigol, o Braz disse o seguinte: olha, no momento certo, vamos sentar e conversar. Um outro ponto é que o presidente Rodolfo Landim, nos Estados Unidos, em Orlando, durante a pré-temporada, assim que o Landim pisou em solo americano, no aeroporto ainda, perguntaram ao Landim sobre a renovação do Gabigol. E ele fez questão de negar ou desmentir o empresário do atleta, o Júnior Pedroso, quando disse que o Flamengo tinha um pré-acordo para a renovação do atleta. Landim disse que jamais aconteceu qualquer tipo de acordo. Se o Gabigol não aceitar aí reduzir essa pedida, fatalmente
ele não continuará, né? Não vai acontecer essa renovação. E aí fica a grande pergunta, né? A grande dúvida sobre o futuro do atleta. Será que o Gabigol vai aceitar reduzir essa pedida, entrar nessa nova realidade e renovar com o Mengão? Ou será que veremos Gabriel Barbosa, o Gabigol, em sua última temporada com a camisa do Flamengo? Torcedor, o que você acha que vai acontecer? Mas nesse momento não é hora para fazer tempestade. Alguns clubes estão sim acompanhando a situação do atleta de longe, o próprio Corinthians aí, né, que quer, porque quer contratar, mas sequer fez contato, inclusive um empresário do atleta negou qualquer tipo de contato, proposta do Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse futuro do ídolo Gabriel Barbosa, o Gabigol decisivo, ganhou muitos títulos do Flamengo, ganhou quase tudo, né? No Flamengo faltou aí apenas o Mundial de Clubes. Bom, informação do jornal o Globo. O Flamengo comemora a boa fase com o Tite e pretende ter aí o treinador por muito tempo, renovando o contrato válido hoje até dezembro de 2024. O interesse já foi sinalizado ao treinador. O clube entende que conquistou muitos títulos nos últimos anos, mas errou em fazer muitas trocas de treinadores desde 2019. A diretoria também faz meia-culpa pelo custo elevadíssimo das multas. A referência no Flamengo são os projetos de Palmeiras e Fluminense, com Abel Ferreira e Fernando Diniz, respectivamente, que alinharam conquistas a um trabalho a longo prazo. A ideia da diretoria rubro-negra é retomar o elo perdido com a saída de Jorge Jesus, considerado o grande acerto da gestão, mas que decidiu voltar para a Europa em meio à pandemia de 2020. Bom, essa informação saiu agora, nesse momento, no jornal O Globo. E aí eu pergunto para o torcedor rubro-negro, já o Tite tem contrato até dezembro desse ano, né? Até porque em dezembro teremos eleições. E não teria como o Landim fazer um contrato de mais de um ano, porque não se sabe, né? Primeiro, o Landim não pode vir candidato, já tem aí 2 mandatos. E não se sabe aí ao certo futuro, né? Se vai ganhar a oposição, se vai continuar aí a situação, se vai ter uma terceira via. Então, eles acertaram esse contrato até dezembro de 2024. Mas a ideia do Flamengo é fazer aí uma renovação e um contrato a longo prazo com o Tite, porque eles não querem mais errar, eles não querem mais gastar com multa rescisória. E a pergunta que eu deixo para o torcedor rubro-negro: você pensa igual a diretoria? Chega de errar, vamos apostar todas as fichas no Tite, o início do trabalho está dando certo, ou não? Calma, é muito cedo, vamos acompanhar como é que vai ser o desenrolar da temporada 2024, vamos acompanhar aí jogos contra grandes times, as principais competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E aí, você está em qual lado? Melhor aguardar um pouco ou você pensa agora como o Flamengo de querer um contrato a longo prazo com o Tite? Isso inclusive já foi sinalizado ao treinador, segundo a informação do jornal O Globo. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O Flamengo já pensando em renovar o contrato do Tite a longo prazo. Bom, e para a gente fechar, vamos falar de Libertadores Sub-20, né? Os garotos do Ninho embarcaram hoje para o Uruguai, país sede da Libertadores da categoria, e o Flamengo jogará as suas partidas da fase de grupos na cidade de Maldonado. No início de fevereiro, a Conmebol divulgou os grupos da competição. O Flamengo participará do grupo C, ao lado de Alcas do Equador, Defensor Sporting do Uruguai e Sporting Cristal do Peru. O Flamengo definiu a lista dos relacionados para a competição internacional. O grande destaque dessa lista é o Lohan, o jogador mais jovem a marcar pelo profissional do clube e uma das maiores promessas aí da base rubro-negra, o Lohan. E a outra novidade é o nigeriano Shola, de 18 anos, atacante que está emprestado ao Flamengo. Além disso,
O Flamengo tem na lista dos relacionados para essa Libertadores Sub-20 o goleiro Caio Baroni e o zagueiro Carbone, que atuou até como lateral. Os dois estiveram na pré-temporada nos Estados Unidos. Então vamos lá para a lista dos relacionados. Os garotos do Ninho, Sub-20 do Mengão, goleiros Caio Baroni e Lucas Furtado. Lateral direito, Felipe Brian e Lucian. Lateral esquerdo, José Wellington. O Flamengo só tem o José Wellington como lateral esquerdo. Zagueiro, Carbone, que também atua como lateral, Iago e João Vitor. Volante, Daniel Rogério, Jean Carlos, João Alves e Ryan Lucas. Meia, Lohan. Atacantes, Felipe Tereza, Pedro Estevão, Chola, Vitor Silva, Wallacian e Wellington. A competição acontecerá no Uruguai entre os dias 2 e 17 de março. O Flamengo estreia contra o Defensa Sporting na próxima segunda-feira, dia 4 de março, no estádio Domingo Burguenho. Lembrando, gente, o Flamengo é o único clube brasileiro a participar da Libertadores Sub-20. O Mengão é o Brasil, hein? Vamos com tudo torcer aí para a nossa garotada, os garotos do Ninho. Bom, falamos aí da Libertadores Sub-20. Você que assistiu esse vídeo já sabe de tudo, né? Quando é que o Flamengo estreia, qual o grupo do Mengão, a lista dos relacionados. Falamos aí da ideia da diretoria em renovar com o Tite, ter um contrato a longo prazo, e falamos da situação envolvendo o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que viralizou essa nota do jornalista Diogo Dantas. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!